Deus Pai, querido Mestre Jesus, e nos reunimos novamente em Seu nome, Pai, Seu nome, Mestre Jesus, para vos louvar, Pai, pela vida que nos concedestes, para vos louvar, Mestre Jesus, por estar sempre conosco. E assim, reunidos mais uma vez sob Suas bênçãos, para o Evangelho, para a Jornada de Ângeles, para o nosso aprendizado de todo dia. Por isso, Senhor, nesta noite, viemos nos pedir saúde, força, paz, sabedoria. Cerra nossos ouvidos a toda calúnia e guarda a nossa língua de toda maldade. Que sejamos sempre alegres, generosos, humildes. Todos quantos se aproximarem de nós, sinta a vossa presença. Assim seja, por sua graça, agora e sempre. Boa noite, então, vamos cumprimentando vocês. Olha aqui, já cumprimentando, boa noite, a presença da Alzira Crepaldi, também da Cecília Tiliac, a todos vocês que vão chegando, né? Que já estamos juntos, nos reunindo nesta segunda-feira. Segunda-feira de Carnaval, mas estamos aqui. E muitos folgaram hoje, outros ainda trabalhando, é o nosso dia a dia. Mas, de uma forma ou de outra, o Estéreo dá boas-vindas e boa noite a vocês, esperando, como sempre, que tudo esteja bem. Saúde, a família, o trabalho, enfim, né? Tudo aquilo que nos eleva, tudo aquilo que nos dá tranquilidade para bem continuarmos a nossa caminhada. Que ela seja fértil, né? De boas coisas, com boas realizações, caminhando sempre na saúde, com a graça de Deus. Então, nosso boa noite, nosso carinho, sejam todos muito bem-vindos. Cumprimentamos também aqui, entrou aqui fazendo presença, Sônia Martins, bem-vinda. E é isso, amigos, vamos ver o que nós temos hoje. Hoje, na nossa prece, nossa coletânea de preces que estamos trazendo para vocês, o último capítulo do Evangelho, nós vamos ter no item 57, o prefácio, item 58, a prece por um agonizante. Pois é, prece por aquele que está nos deixando, prece por aquele que sabemos que está partindo já se desenlaçando desse mundo que nós estamos e já boa parte no plano espiritual, aquele que está agonizando, que está no fim de sua caminhada aqui conosco. É a prece que nós vamos ver, mas também nós vamos ver, né? Depois, na sequência, a Jornada de Ângeles fazendo um convite para nós. Convite à parcimônia, convite ao equilíbrio, né? Sermos comedidos, enfim, aquilo que Joana vai nos trazer. Vai nos trazer, como sempre, tudo aquilo que ela nos traz, procurando nos auxiliar e com muito carinho. Então, nosso boa noite para todos vocês, boa noite também para a Leonice, que está aqui, boa noite também para o Fabinho, e vamos caminhando, né? Vamos então ver o que o Evangelho nos traz. E o Evangelho, por um agonizante, é a prece que nós vamos ver hoje. Vamos ver então, né? Também nosso prezadíssimo Barros Maurício também está conosco. Amanhã teremos folga, então, lá no programa, né? No programa do Sinal Verde. Amanhã teremos folga, terça-feira de Carnaval. Então o Carlão vai colocar lá uma gravação, mas não vai deixar claro de ter as mensagens lá para vocês, né? Amigos, prece por um agonizante. A agonia é o prelúdio da separação da alma e do corpo, um no outro. Essa passagem, algumas vezes penosa para aqueles que se prendem à matéria e viveram mais para os bens desse mundo do que para os do outro, ou cuja consciência está agitada pelos desgostos e pelos remorsos. Para aqueles, ao contrário, cujos pensamentos estão elevados ao infinito e estão desprendidos da matéria, os laços são menos difíceis de romper. E os últimos momentos não têm nada de doloroso. A alma, então, não se prende ao corpo senão por um fio, enquanto que na outra posição a ele se prende por profundas raízes, em todos os casos,
a prece exerce uma ação poderosa sobre o trabalho da separação. E podemos fazer então essa prece por aquele que está deixando esse mundo. Deus poderoso e misericordioso, eis uma alma que deixa o seu envoltório terrestre para retornar ao mundo dos espíritos, a sua verdadeira pátria, possa nele entrar em paz e a vossa misericórdia estender-se sobre ele. Os espíritos que acompanhastes na terra, não o abandoneis nesses momentos supremos. Dai-lhe a força de suportar os últimos sofrimentos que deve experimentar neste mundo, para o seu adiantamento futuro. Inspirai-a para que ela consagre ao arrependimento das suas faltas os últimos clarões de inteligência que lhe restam, ou que possam momentaneamente retornar-lhe. Dirigi meu pensamento a fim de que sua ação torne menos penoso o trabalho da separação e que ela leve consigo o momento de deixar a terra as consolações da esperança. Pois é, amigos, essa então é o recado, né, digamos assim, ou é aquilo que a prece por aqueles que estão nos deixando pode levar de nossas recomendações, de nosso carinho, de nossa consciência, digamos assim, com relação àquele que está aqui sofrendo entre nós. Essa é a grande causa. Entre aqueles que estão sofrendo entre nós. E é claro que ninguém quer deixar este mundo em sã consciência, ninguém quer mesmo deixar. Quer ficar até o fim, mas chega o tempo. E aí precisamos, claro, estar sempre atentos àquilo que acontece conosco. Aquilo que o futuro nos reserva. Aquilo que realizamos neste mundo e que estamos no limite de nossas forças para continuar aqui, né? Entre os nossos entes queridos, entre nossos familiares, entre os nossos amigos. E claro que dependendo do estágio físico, né? Porque sabemos muito bem que o corpo ele vai, com o tempo, degradando, vai cansando, vai sofrendo as particularidades da vida de cada um de nós, do que nós nos alimentamos em alimento, daquilo que nós alimentamos em nossos pensamentos, em nossa maneira de pensar. E, claro, tudo isso interfere no nosso corpo físico também. Então, a nossa consciência nos fala a respeito da nossa própria condição. Não é? Embora não queiramos deixar aqui esse mundo em que nós vivemos, nós nos prendemos muito à vida, nos prendemos à nossa vontade de viver aqui. Por outro lado, para o nosso espírito é aquele momento da libertação, porque na realidade sabemos que o espírito está preso, ligado ao nosso corpo. Enquanto que quando está livre no plano espiritual, ele tem a possibilidade de se deslocar, a possibilidade de ir para o lugar que ele assim puder ir. Puder, porque não pode ir para todos os lugares também. A gente sabe disso. Dependendo da própria evolução, e muitas vezes ele fica circunscrito a uma região. Né? Então, é uma região mais difícil, são regiões intermediárias, pela própria densidade do espírito, por não ter ainda resgatado aquilo que deveria, a sua própria evolução não permite muitas vezes que ascendamos a lugares mais altos dentro do mundo espiritual que nós estamos aqui no nosso planeta. Por isso que a encarnação é importante e serve como esse fator de elevação, esse fator de depuração das nossas dificuldades ou dos nossos erros anteriores e que, o mais das vezes, traz os sofrimentos, traz as dores a todos nós indistintamente. Além do que, fica aquela velha questão, né, da pessoa idosa, sua família. Nós não vamos entrar muito nesse caso, mas aquele velho ditado, né, e a gente percebe a clareza em muitos casos quando diz que pais podem criar 10 filhos, mas muitas vezes 10 filhos não auxiliam um pai ou uma mãe em suas últimas horas. Precisa dizer muita coisa, a realidade está aí para todos nós, né? Casas de repouso, etc, etc, asilos, enfim. Cada um sabe de si, cada um, como nós bem sabemos também, vai responder por tudo aquilo que fez, por todas as suas atitudes. Então,
tenhamos nós, né, e as possibilidades aí de realizar o nosso melhor em cada existência. É isso, meus amigos, mas não percamos essa oportunidade de orar por aqueles que estão deixando, porque a gente sabe que é muito difícil, é uma situação em que sai aqui do mundo físico, que a gente olha e vê aquilo que é possível, e a passagem para o mundo espiritual. Mas essa passagem pelo mundo físico impregna tanto pelo espírito, a consciência espiritual do espírito que aqui está conosco, e tantas vezes se torna muito difícil essa passagem, essa saída do corpo físico, e às vezes é muito difícil mesmo quando aquele que é extremamente materialista, aquele que viveu basicamente em funções do ter, do querer, do poder, então fica muito difícil esse desenlaçamento da vida física. Mas o tempo vai tudo resolvendo, infelizmente, nem, vamos dizer assim, não sem consequências e perturbações para aquele que nos deixa. Oremos por todos eles, e nós temos então essa prece que podemos fazer ao nosso Pai, pedindo, inclusive, assistência aos bons espíritos para todos eles. Claro, a chegar a nossa hora, também para cada um de nós, não é? É isso, queridos amigos, então, boa noite também a todos vocês aqui, a Ivana Santa Rosa também conosco, nesta segunda-feira de Carnaval. Carnaval para alguns, trabalho para outros, mas de qualquer forma, Carnaval transcorrendo aqui no Brasil, as Olimpíadas de Inverno transcorrendo lá na Itália, né? Imagens belíssimas, grandes conquistas, aquele pessoal que se dedica muito, sacrifica-se muito mesmo, porque não é fácil essa questão do inverno, as Olimpíadas do Inverno, o pessoal precisa se dedicar muito, então está lá também, né? Para a gente refrescar um pouquinho, vendo o gelo de lá, o calor que nós estamos passando, e vamos passar ainda por mais alguns dias, como diz nossos amigos, né, da meteorologia. Então vamos ver, né, o que Joana nos fala, porque a Joana hoje vai nos convidar, está nos convidando à parcimônia. E a parcimônia, então, está aqui no capítulo 36 do livro Convites da Vida. Vamos ver o que nos diz. Considerando o volume de problemas, e como nós temos problemas, né? Cada dia em mais amplas dimensões, afligindo e amargurando, não sejas omisso ante a imperiosa quão inadiável contribuição que podes despender a benefício da solução de alguns deles. Se pensares em profundidade, concluirás que todo distúrbio externo procede das matrizes íntimas da vida. Sejam enfermidades orgânicas ou convulsões sociais, tragédias do lar ou crimes contra a humanidade, todos eles se originam das recônditas circunstâncias do ser, o espírito. Indiscutivelmente, a fome, guerra, miséria social e econômica, porque o homem vive em crise de amor. O amor presente ou ausente é sempre... Opa, deu mais uma travada aqui a internet, né? Então vamos dar tem esse famoso delay entre o que eu falo aqui e o tempo que chega aí para vocês. Então nós estamos fazendo o convite à parcimônia de Joana de Ângeles, capítulo 36. E vamos voltando um pedacinho então. Joana diz: indiscutivelmente, a guerra, a miséria social e econômica, porque o homem vive em crise de amor. O amor presente ou ausente é sempre responsável pelo progresso ou envilecimento do indivíduo, tanto quanto da sociedade. Por isso, aqueles fatores causais da desagregação econômica que engendra a decadência social são, antes de tudo, morais, o que vale afirmar, espirituais. Não é por outra razão que o Evangelho, esse sublime código moral vivido por Jesus, na sua dinâmica poderosa, é a grande solução para essa atualidade turbulenta. Assim compreendendo, dá início ao autoaprimoramento pessoal, recorrendo a fáceis,
com significativos cometimentos. Ante a mesa farta, parcimônia no comer. Diante do vestuário variado e excessivo, parcimônia no trajar. Em face à abundância dos licores e refrescos, parcimônia no beber. Envolto pelas teias das facilidades, parcimônia no uso. Guindado ao poder, parcimônia na aplicação das atitudes. Em qualquer circunstância ou situação, parcimônia. Comedimento como característica de equilíbrio. Cooperação para equacionamento das dificuldades. O teu excesso é a escassez do teu irmão. As tuas arbitrariedades constituem aflição para o teu próximo. Os teus abusos se convertem em prejuízos alheios. Reparte o pão, distribui o bem fartamente quanto possas, mas sê parcimonioso para contigo mesmo, antes que te transformes em motivo de alheia dor ou raiz de desdita no meio em que vives, sendo humilhado posteriormente como decorrência da exaltação ou esbanjamento pernicioso. É o que nos fala hoje Joana de Ângeles. Fala o que Joana de Ângeles? Fala a todos nós sobre parcimônia. E a Joana já no começo fala que parcimônia, aqui, tudo de complicado que acontece neste mundo, que tudo que é complicado, claro, é decorrente das nossas atitudes. Não é complicado pela natureza em si, que aí está para nos auxiliar, mas por aquilo que nós fazemos. Tudo que é complicado tem a sua causa em nós mesmos, nas nossas atitudes, naquilo que falamos, naquilo que fazemos. Essa que é a grande realidade. E quando ela fala em parcimônia, que é, como ela diz mesmo aqui no fim, que é esse equilíbrio, que é essa cooperação entre as pessoas, fala para sermos parcimoniosos, é para tomarmos cuidado com aquele esbanjamento excessivo, visando somente apenas o seu bem-estar, tomar cuidado com aquela sede refreada de ser famoso, e para isso faz tantas, muitas vezes, barbaridades, né? E nós temos exemplos e exemplos. Os problemas sociais, tudo aquilo que acontece, é fruto dessa falta de parcimônia, dessa falta de equilíbrio, essa falta de amor que existe entre nós. Porque essa que é a grande realidade. Se nós seguirmos aquilo que Jesus deixou para nós, e Ele deixou tudo em forma de um equilíbrio extraordinário nas suas palavras. Se nós seguíssemos seus ensinamentos, suas orientações, nós estaríamos muito melhor, não só hoje, mas muito melhor já há de muito tempo. Né? Porque na realidade, nós olhamos muito mais para o nosso umbigo, essa que é a grande realidade nossa, do que basicamente numa necessidade que a gente pode auxiliar naquele e para aquele que precisa. Então, essa fome extraordinária por fazer isso, para ter lucros, para ter cada vez mais, e tantas vezes, muitas vezes, para ter cada vez mais, você acaba prejudicando a outros. E aí vamos ter convulsões sociais, crise financeira, crise disso, crise daquilo. Se todos nós tivéssemos um pouquinho mais de parcimônia, como diz, observássemos melhor, pudéssemos fazer coisas melhores, coisas mais equilibradas, né? Se tudo fosse melhor distribuído, mas a gente sabe que aquele que tem muito quer ter cada vez mais. E aquele que tem pouco, que quase nada ou nada tem, luta desesperadamente para ter alguma coisa ou mesmo para sobreviver. E muitas vezes essa luta é extremamente prejudicada por aqueles que podem auxiliar. Ou seja, como diz Joana, falta amor, falta parcimônia, falta equilíbrio nas ações de todos nós, indistintamente. Não vamos colocar só a culpa em quem tem dinheiro, em quem é rico, em quem é milionário, que é isso, que é aquilo. Mas todos nós temos nossos momentos de falta de parcimônia. Todos nós temos nossos momentos de absoluta falta de humildade, temos nossos momentos de egoísmo, temos nossos momentos disso, daquilo ou aquilo lá. E essa é uma realidade nossa.
Então, Joana de Ângeles traz para nós hoje esse lembrete e esse alerta para que todos nós, se queremos realmente nos elevar, e como nós vimos hoje na prece por um agonizante, se nós queremos no nosso momento de partir deste mundo estar um pouco melhores, precisamos agir com mais parcimônia, com mais equilíbrio, com mais sensatez, com mais lógica, com mais razão. Porque não estamos sozinhos nesse mundo. E nunca ficaremos sozinhos nesse mundo. Sejamos nós aqui encarnados ou no plano espiritual. Mas as decisões são nossas. E para isso devemos ter os devidos cuidados. Não é, minha gente? Então vamos aqui cumprimentando também. Vamos lá que nós já vamos falar dos aniversariantes. Olha aqui, então, vamos procurar aqui na nossa telinha. Nós temos o Luiz Rocha agradecendo, né, que ele faz aniversário, faz amanhã, mas como a gente faz o nosso encontro de 2 dias, a gente já antecipa. Então, ele faz amanhã, a gente está aqui agradecendo, deixando também seu boa noite. E a gente manda, né, e considera novamente que Deus abençoe todos os seus dias. Tá bom? Também Zeca Portela, nosso boa noite. E olha aqui, vamos falar dos aniversariantes de hoje. Hoje temos 2. 2. A Neiva Amarante, lá do Paz e Amor, que está sempre lá conosco, né? Também nas reuniões públicas, participou do nosso estudo também. Nosso grande abraço, que Deus abençoe. Saúde, 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 né, Neiva? Também aniversaria hoje a Conceição Monteiro. Amanhã, olha aqui, temos vários. A Kátia Mazeto Patchwork, o Alex Sandro, o Newton Gruber, Elis Lar, Lourdes Magre, a Pete Vieira, Ivete Xavier, Evandro Luiz, o Luiz Rocha, que já passou, está por aqui também. Então a gente reitera para ele, para todos os aniversariantes que nós estamos, para aqueles que vocês têm particulares também de cada um de vocês, né? Ou familiares, amigos, enfim. Também nossos cumprimentos, aquele abraço nosso, coração a coração, desejando muita paz, luz, caminhar sob as bênçãos de Deus sempre. Não nos esqueçamos disso, que é de suma importância para, claro, cada um de nós. Queridos amigos, vamos então para o nosso momento de encerramento, nosso momento de prece. E é tão bom, né, podermos estar juntos, é tão bom podermos orar, agradecer a Deus pela vida, agradecer a Deus pelas orientações que sempre nos são trazidas pelo Evangelho, Joana de Ângeles, mas também fazermos a nossa parte, que é aplicar, nem que seja um pouquinho, né, vá lá, daquilo que o Evangelho e Joana sempre estão nos falando. Tá bom? Vamos orar então e vamos pedir por nossos irmãos que precisam tanto quanto nós, que estão aqui na caminhada, muitas vezes com dificuldades, como todos nós também, mas que assim nos pedem. Então a gente carinhosamente coloca os nomes deles aqui, e vocês também carinhosamente coloquem na mente de vocês, no pensamento de vocês, aquelas pessoas que vocês conhecem que precisam desse fortalecimento, dessa lembrança, pedindo então as bênçãos do Pai sobre eles. E nós vamos aqui orar pela Avoni de Oliveira Pascoal, Djalma Camargo, Rosa Amélia Real, José Carlos Bispo, Eide dos Santos, nosso querido compadre Anderson, né, Barbosa Pires. Então que Deus abençoe. Inclusive no link aí, ele também, como lá as coisas nos Estados Unidos são bem diferentes daqui, nós sabemos muito bem, questão de saúde, aquela velha história, né? Tem que ter o seguro social, se não tiver o seguro, etc. No hospital não atende mesmo. E é tudo muito caro, e lá também eles pagam um percentual daquilo que é feito. Então, está sendo feita uma vaquinha virtual para auxiliar no tratamento, nas despesas, porque não é só hospital, não é? Eles moram longe, moram quase 2.000 quilômetros do lugar onde está sendo tratado. Então, tem despesa de estadia, tem despesa de alimentação, tem despesa de transporte. E sempre auxiliar é possível. Então, eu tenho aí no meu perfil, né, está fixado aí um link para quem puder ajudar com alguma coisa, que assim seja, vai ajudar bastante a eles nesse momento bem complicado. Nosso querido compadre, o Anderson, que a gente manda um abraço, um beijo para ele. Oramos também pela Isadora Pérez Garcia, pela Isiane Ferra, Maria Angela Bela, Aline de Camargo, Amanda Grazela Cassiano, Cláudio Calé Filho, Delson Luz da Silva, Fernando Henrique Cassiano Rosa, o Jaime Facioli, Marco Gabriel Pinheiro, Miguel Antônio Pinheiro, Mirella Nicolucci, Rovani Nicolucci, Maria Clara Santana,
Também vamos orar pela Jéssica Svensson, Gustavo Piloto Andrieta, Isabel Esferra, Elane Peroni, Orlando Lameu, Rosa de Cresce, Cecília de Paula, Luiz Esferra, Maria das Graças Barbosa Pires, Adriana Anabela Basso, Maurício Barros, Valdemir Rui, Jandira Vieira Furlan, Gabriel Rismilha, Tercina Tonello, Antônio Donizete Neves, também pela dona Cristina Esferra, né, fazendo a sua cirurgia, pela Ivonete Buenavino, recuperando os amigos. Todos oramos por todos nós. E mais uma travadinha, né, para variar. Então estamos orando por você, Maurício, e por todos os nossos irmãos, que aqui também deixamos os nomes. Que Deus abençoe, tá bom? Vamos lá para o nosso momento de prece e encerramento. Vamos lá? Salve Regina, Madre Misericordiae, Vida dulcedo, et spes nostra salve. Ad te clamamus, ex nullis venimur. Ad te suspiramus, clementis et plentis, in ad lacrimarum Pai nosso, nosso Pai, querido Mestre Jesus, e aqui estamos reunidos em Seu nome, mais uma vez, vos agradecendo, vos louvamos, por Sua misericórdia nos conceder a vida. Agradecendo ao Mestre Jesus, querido irmão, sempre conosco, todos os nossos momentos. E juntos, Pai, mais uma vez, todos nós reunidos em nossos lares, distantes tantas vezes uns dos outros, mas unidos pela vibração, pelo amor, pelo coração, levamos a vós nosso louvor, mas também nossas preces, solicitando suas bênçãos, suplicando por suas bênçãos. E assim pedimos por todos os aniversariantes felizes destes dias. Pedimos por esses que estão vindo ao mundo através de seus abençoados pais. Pedimos por nossos entes queridos, familiares, amigos que já nos deixaram. Pedimos também suas bênçãos sobre os irmãos que estão nos deixando nesses dias. E pedimos que abençoeis a estes que demos os nomes, a estes que em nossos lares mentalizamos e levamos a vós, para que cuideis, fortaleceis as necessidades, nas necessidades de cada um, aumentando sim a sua resistência, a sua força e vontade pela vida. Abençoa a todos, Pai. Abençoa a todos nós reunidos. Abençoa seus filhos espalhados por este mundo. A seus filhos que tanto necessitam, caminhando muitas vezes com grande dificuldade, procurando resgatar tantos e tantos erros já cometidos anteriormente. Abençoando a eles, abençoa também os dirigentes das nações, para que possam trabalhar com amor para o povo, pelo povo que necessita, acima do orgulho e da vaidade que tantas vezes os acometem. Abençoa assim, Pai, também os nossos irmãos que estão à procura do trabalho, os nossos irmãos que nos dão o abençoado trabalho, e os nossos irmãos que sim, honram o trabalho que lhes foi concedido. Por isso, amado Pai, pedimos também suas bênçãos a nossas casas de oração, onde todos os seus filhos, todos os credos, vão sim vos louvar, vos agradecer, felizes por termos estado juntos. Por isso, Pai, pedimos que abençoeis a esses que estão vindo ao mundo, as nossas crianças, nossos jovens, nossos adolescentes, com um longo caminho pela frente, com tantas esperanças em seu futuro, deles, de seus pais, familiares, amigos, mas que esse caminho seja sempre fortalecido por ações positivas deles, no sentido do amor, no sentido da tolerância, da paciência, da indulgência, do perdão, da fraternidade, da solidariedade, tantas e tantas boas virtudes necessárias a todos nós, e que todos nós, juntos, consigamos superar nossas dificuldades,
recuperar esse mundo que criastes para nós e que nós já tanto destruímos por nossa ignorância, por nossa ganância. Auxiliando-nos, Pai, pedimos suas bênçãos, levando a oração que nosso Mestre nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, livra-nos de todos os males. Que assim seja, amado Pai, pedimos seu amor, sua paz, sua luz, para todos nós, seus filhos, neste mundo. Nós que estamos reunidos, seus filhos todos encarnados e desencarnados, estejam onde estiverem, como estiverem, que recebamos seus bálsamos de luz, suas bênçãos celestiais, que venham para equilibrar o nosso corpo físico, concedendo-lhe a saúde para a caminhada, o nosso corpo espiritual, para que consigamos resgatar tantas pendências e erros anteriores, e que equilibrados equilibremos harmoniosamente nossos lares, de onde quer que formos, levando o seu amor, sua paz. Por isso, obrigado, Senhor, porque estás também abençoando os nossos anjos guardiães, estás abençoando nossos bons espíritos que sempre nos socorrem, abençoando todos os nossos irmãos perdidos nesta caminhada, estejam encarnados no plano espiritual, fortalecendo a todos para que retornem ao caminho do bem tão necessário. Obrigado, Pai, obrigado, Mestre Jesus, obrigado, amada Mãe. Honra, glória e louvor a vós pela eternidade. Que assim seja, amado Pai, por sua graça, agora e sempre. Pois é, queridos amigos, vamos também agradecendo a presença da Alice de Castro Almeida, do Eduardo Aragão, do Fábio Fidelis, deixando também aqui seu boa noite. Deus abençoe a todos vocês, abençoe a todos nós. Eu e Célia aqui agradecemos a participação, a presença de vocês, essa vibração positiva, amorosa, que é sempre tão bom. Então mandamos um beijo muito grande para todos vocês, desejando muita saúde, muita paz. Claro, aquele abraço coração a coração, e vamos marcando para quarta-feira de cinzas, tem amanhã ainda, A terça-feira com desborda de carnaval, que maravilha. Vamos nos divertir, sim, por que não? Saudavelmente, com responsabilidade, Afinal de contas, nós estamos sozinhos nesse universo de nosso Pai. Então, uma linda noite para todos vocês, um bom descanso, uma ótima terça, quarta-feira, a gente volta a se encontrar novamente com Joana de Ângeles, com o Evangelho, mas o mais importante, conosco. Nós aqui, vocês aí, uma união só, um pensamento só, um só coração, levando o nosso agradecimento ao Pai, pedindo suas bênçãos e agradecendo pelo aprendizado do Evangelho de Joana de Ângeles. Fiquem todos muito bem, que a paz do Senhor esteja sempre convosco, sempre conosco, agora e sempre. Um abração nosso para vocês e até quarta-feira. Bom carnaval, bom descanso para todos. Até lá.